Olá, gente! Eu sou o Gustavo Porto e hoje estamos com mais um vídeo neste canal. Sentiram minha falta? E hoje neste canal a gente vai. Eu vou ressignificar uma história da minha vida e que é um trauma. Então vai estar sendo uma terapia contar essa história pra vocês, porque por muito tempo eu não consegui, porque sempre foi um trauma. Fiquei muito triste com isso. Vocês sabem que eu sou muito perfeccionista. Então vocês vão entender ao longo da história do que eu tô falando, porque hoje eu vou contar do dia que eu esqueci toda a coreografia no palco. E nós vamos também refletir sobre isso, tá? Pra você, bailarino, ator, aí vocês devem estar se perguntando o que que me levou a esquecer uma coreografia no palco. Vou começar a contar a história, né? Então, lá no balé, ano passado, 2024, a gente decidiu montar a Princesa Encantada. A Princesa Encantada, pra quem não sabe, é uma história de uma princesa que ela... É uma história inspirada no Lago dos Cisnes. É uma princesa que ela acaba sofrendo ali um encanto de um feiticeiro, ela acaba virando cisne. Aí tem um príncipe que é o Derek, que é meu personagem, que ele está meio que, como é que diz naquela época? Os pais dos dois planejaram que os dois iriam se casar. Tipo, vão obrigar eles a se casar no futuro. Mas aí, enfim, nós não vamos entrar muito em detalhes na história da Princesa Encantada. E nessa história, eu fiz o rei, o pai da princesa, e o príncipe Derek. Aí tá. Vai ser a Princesa Encantada, vai ser a Princesa Encantada. Ok. Começou os ensaios, tudo ok os ensaios, tinha muito padedê, tinha muitas cenas assim. Tinha um solo. E assim, gente, o plot da história é que eu esqueço toda a coreografia no palco. Mas um detalhe é que não é a primeira vez, não foi, estava longe de ser a primeira vez minha no palco, estava longe de ser a minha primeira vez dançando no palco, fazendo um personagem de destaque, fazendo um solo, estava longe de ser. Eu comecei a fazer balé com 13 anos, nessa história eu tinha 20, eu tô com 21 agora, acabei de fazer 21. Essa história eu tinha 20 anos, eu comecei o balé com 13 anos, e de lá pra cá foram várias mostras de dança, vários espetáculos. Foi o meu terceiro príncipe, eu tô indo pro quarto agora. Nessa época especificamente, eu tava ensaiando esse espetáculo, que é a Princesa do Sapo não, Princesa do Sapo foi 2018. Eu tava ensaiando a Princesa Encantada, eu tava gravando, né, participando de um filme, de um curta, sendo um ator, e eu estava, se eu não me engano, eu estava mesmo, eu estava ensaiando uma peça de teatro. Então, assim, minha mente estava, né, super sobrecarregada. E vocês sabem que eu sou muito perfeccionista mesmo, assim, de cisne negro, sabe? Então, eu tinha ali os ensaios do balé, do espetáculo de fim de ano. Eu tinha o curta, que eu gravava fora da cidade. Eu tinha a peça de teatro. Acabou que só o balé que saiu, gente. O curta não saiu, a peça de teatro não saiu, só o balé saiu. Mas eu estava nessa época aí de... eu estava produzindo, né? De segunda a segunda. Além de preparação física, além de tudo mais fora da minha vida artística, que são minhas obrigações. Então, assim, eu estava com a cabeça. Então, na Princesa Encantada, eu tinha um solo pra fazer, que era um solo lá do baile, né? E vamos indo nessa coisa do solo, né? Que foi o batedor todo. O solo eu ajudei a triar, né? Eu dava meus espetáculos. Então, assim, não tinha como eu esquecer um solo que eu triei. Que eu ajudei a criar, né? Não foi eu. Não foi, tipo, 100% autoria minha, coreografado por mim. Minha professora me ajudou a criar. Ela também falava o que ela queria e a gente ia juntos montando o solo. E o solo ficou pronto muito rápido. Eu acho que em 3 ensaios o solo ficou pronto. A gente só ensaiava, só ensaiava, só ensaiava. E era assim, um solo bem difícil, tinha muito salto, tinha muito giro, tinha muito chão. Aí do nada era giro, salto, depois ia pro fundo do palco, depois ia pra frente do palco, depois diagonal. Então, mas era tranquilo pra mim, eu já tô acostumado com isso. Não é meu primeiro solo, não é minha primeira apresentação, não é meu primeiro espetáculo, não é meu primeiro personagem. Então eu já tava muito acostumado com isso, então não tinha o que dar errado, né? Não tinha nada pra dar errado, né?
Então, fomos, assim, 2 meses de ensaio, ensaiando esse solo. E assim, gente, vamos já para pro meio barra final da história, né? Chegou a semana do espetáculo. Uma coisa que eu tenho que falar é que esse espetáculo, ele aconteceu só em um dia, não foi temporada. Ele aconteceu só num dia, que foi na quinta-feira, se eu não me engano. Chegou na semana do espetáculo, segunda-feira. Primeiro ensaio geral. Então, assim, ensaio geral, primeiro ensaio geral com todo mundo e tal. E ensaiamos, ok. Aí chegou a hora do meu solo. E a minha prof falou: Ah, eu vou chamar a diretora pra assistir seu solo. Eu, ok, pode chamar, ok, tudo bem. E aí, fizemos a cena anterior ao solo, que era o do baile, né, mas das princesas. E já emendava no solo. Então eu tinha a cena lá com as princesas do baile, aí acabava e eu já emendava no solo e começava a dançar o solo. E começamos a cena, fizemos lá a cena das princesas, chegou a hora do solo. Então, eu levantei, comecei, era por debrar, né, primeiro, depois era pra deborrer, né, ok, pra deborrer pra cá depois, depois ia pro fundo. Só que nessa de ir pro fundo, me deu um branco. Eu não lembrava de mais nada. Nada, nada, nada. E aí o que que eu fiz? Era um ensaio geral, né? Então eu falei pra professora, prof, eu não lembro de mais nada. Ela, ué, o que aconteceu e tal? Tipo, ela riu, a diretora riu, né? Ninguém me xingou nem nada, tá, gente? Ela, tipo, ah, tá, é que eu tô aqui e tal, mas tudo bem e tal. Ok. Na terça ou na quarta tinha outro ensaio geral. E a mesma coisa aconteceu. E, gente, um solo que eu tava ensaiando há 2, 3 meses atrás, como que eu esqueço assim do nada? Eu ensaiava em casa, eu limpava a coreografia em casa, ou colocava um braço novo, uma perna nova, e, tipo, como que eu esqueço do nada? Uma coisa, um solo que eu ajudei a criar, que eu tava ensaiando há 2, 3 meses. Então, chegou na terça, que era o segundo ensaio geral, e aconteceu a mesma coisa. Aí eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu lembrava o espetáculo inteiro. Eu tinha várias cenas, eu não saía do palco o espetáculo inteiro. Eu lembrava todas as cenas da peça, até coisa que não era minha, eu lembrava, cenas que não era minha, coreografia que não era minha, eu lembrava. Mas o meu solo, eu não lembrava. Lembrava de todas as minhas cenas, que eram várias, mas o solo eu não lembrava. E aí, né, esse um dia antes do espetáculo, que opa, temos um problema. E eu ensaiava em casa, tipo, lembra, 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 eu sei que você lembra, tá aqui na sua cabeça, eu não lembrava de nada, 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 nada. E aí chegou o dia do espetáculo, a quinta-feira, e a gente teve um ensaio no palco, né, a marcação de palco. E aí eu fiz todas as cenas e tal, e aí fui fazer o solo, né, na marcação de palco. No dia do espetáculo, eu fui fazer o solo lá, marcar o palco. Com muito esforço, com muita luta, minha cabeça quase explodiu, mas o solo saiu na marcação de palco. O solo saiu. Com muito esforço e muita luta. Aí eu pensei, ai, tá tudo bem. Mas ainda corre perigo de eu esquecer tudo, né? Porque saiu com muito esforço esse solo aqui na marcação de palco. E ainda corre perigo de eu esquecer. Ok. Fui pra casa, tomei meu banho, arrumei minhas coisas, já tava arrumada, na verdade, né? Só peguei e levei pro auditório que a gente ia apresentar. Chegamos lá no dia. Na hora, né? Na verdade. Aí cheguei lá, comecei a me arrumar, já tava com a maquiagem pronta já. Aí eu me arrumei, vesti minha roupa, fui tirar fotos, que eu sempre tiro antes do espetáculo. E começou o espetáculo. Não sei pra vocês, mas uma parte que sempre fica na minha memória é a abertura do espetáculo, gente. Uma coisa que nunca sai da minha memória. Não sei se pra vocês também, mas tudo que eu faço no balé, eu sempre lembro da abertura, que sempre é o primeiro, sabe, aquela primeira coisinha que dá, assim. Começou o espetáculo, eu entrava primeiramente de rei, eu entrava primeiro de rei, né, e com os príncipes, o príncipe e a princesa pequenos. Aí depois eu trocava de roupa super rápido pra entrar de príncipe, já que é o príncipe dele que é adulto. E aí começou o espetáculo super bem, eu lembrava de tudo, eu tava arrasando na minha cabeça, né, porque é muito difícil eu me autoelogiar. Eu me cobro demais, eu sou muito perfeccionista. Então, se eu virar e falar, tipo, nossa, eu gostei muito, eu arrasei, eu gostei,
É porque eu gostei mesmo, assim, porque é muito difícil eu me autoelogiar e falar bem de mim mesmo. Aí, ok, chegou a cena do baile. Fizemos lá a cena, nananã, nananã, princesas em parada. Ok, começou o solo. Começou o solo. Começou a musiquinha do solo. Levantei, eu tava de joelho, levantei. Por debar, pra deborrer, por debar, pra deborrer. Não lembrava de mais nada. Eu não lembrava de mais nada. Nada, nada, nada. E era uma musiquinha, gente, que eu amava. O meu segundo balé favorito é o Quebra-Nozes. E era a música do Quebra-Nozes. E eu, tipo, eu que tinha escolhido a música também, praticamente, né? E eu não lembro, tipo, não lembrava de nada. E aí eu comecei a improvisar tudo. Mas, gente, é um improvisar assim que foi um improvisar terrível. Por quê? Eu fiquei muito nervoso. Então eu comecei a fazer uns passos assim super mal executados, uns passos até que nem existiam. Então eu fazia, tipo, era uma coisa mais assim, era uma coisa muito assim, feia, feia, horrível. Então, assim, acho que é por isso que é meu trauma. Se eu tivesse improvisado bonito, ok. Agora eu improvisei muito feio porque eu tava muito nervoso. Então, se fosse como uma competição, gente, um festival, nossa, credo. E aí eu comecei a inventar passo que nem existia, movimentos que nem existia. Eu só sei que o bom é que eu conhecia muito bem a música, né? Eu gosto muito da música. Já estava com ela, tipo, decorada, né? Que eu gosto muito da música, eu escuto ela direto. Então eu sabia os momentos da música, onde que ela ia terminar, onde que ela ia ir mais intensa, onde ela, sabe? Então eu sabia improvisar porque eu conhecia a música. Mas mesmo assim eu tava improvisando muito feio, uns passos feios, uma execução feia, uns passos que nem existe. E aí eu continuei assim, fui improvisando, 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 improvisando. E acabou no solo, né, no tempo certinho, porque eu já conhecia a música. E continuamos o espetáculo, né? Depois tinha mais algumas cenas ainda, não estava perto de acabar ainda. E seguimos assim. E o pior, o melhor de tudo, é que o palco estava escorregando muito, minha sapatilha estava escorregando muito, porque não era linóleo, né? E tinha assim, né, a dica, né, o truque de molhar a ponta da sapatilha para não escorregar, mas já tinha secado, eu tinha molhado no início do espetáculo. E até chegar ao solo já tinha secado, eu não tive tempo de molhar de novo. Então eu fazia o solo e tava escorregando, não lembrava de nada e virou uma coisa assim terrível. E assim, hoje com a cabeça que eu tenho hoje, o que que eu penso que aconteceu? Eu tava muito sobrecarregado naquela época, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e a minha mente não tava nada bem mesmo, assim. Vocês sabem que eu sou perfeccionista, e eu tô tentando lidar melhor com isso, porque eu acredito que uma das coisas que me fez ficar nervoso com esse solo foi o perfeccionismo, né? E na cobrança excessiva que eu tenho comigo de ser perfeito, de dançar bem, de atuar bem, de fazer tudo bem. Então, assim, essa foi uma das coisas que me fez ficar nervoso a ponto de esquecer uma coisa que estava muito bem ensaiada, que co-criada por mim. Então, assim, é essa a dica que eu dou pra vocês, né? Vocês que são atores e bailarinos, cuidem muito bem da saúde mental de vocês, porque às vezes a gente pensa muito na nossa saúde física, flexibilidade, força, tônus muscular, e a gente esquece da nossa saúde mental, que é tão importante quanto a nossa saúde física. Então, essa história foi um grande aprendizado para mim, cuidar da minha saúde mental também, saber administrar meu tempo, e espero que nunca aconteça mais. Esse ano tem um espetáculo para fazer, que eu também vou ser um príncipe, e vai ser meu quarto príncipe. E assim, eu sei que vai dar certo, tô animado pra fazer. Com certeza não vai acontecer de novo o que aconteceu, nem no balé, nem no teatro. Mas enfim, é essa a dica que eu dou pra vocês. Depois dessa história, eu peguei um trauma até da música. Eu tenho uma música no meu Spotify, eu gosto muito do Quebra-Nozes, mas toda vez que eu tô ouvindo música e essa música começa
me dá uma coisa no coração assim que, sabe, aquela memória traumática. Pra vocês terem ideia do nível de trauma que eu fiquei. Vou deixar um pedacinho bem curtinho mesmo da apresentação do solo. Bem curtinho mesmo pra vocês terem uma ideia de como foi, tá, gente? Mas eu já vou avisando que é feio, tá podre. Viu? Não me julguem a partir deste vídeo, tá? Vão me assistir, me julguem, mas com esse vídeo não me julguem, por favor. Mas eu vou deixar aqui um pedacinho menos pior do solo, pra vocês terem uma ideia de como foi.